Bem, hoje vamos falar no Sistema Único de Saúde do Brasil. Muita gente reputa como um sistema dos melhores do mundo. Hoje nós viemos conversar com o Dr. Celso Murat. Obrigado por nos receber em sua casa. Obrigado, o prazer é meu. Inclusive, se eu for dar um tema tão importante como esse do sistema de saúde, para a gente é até um prazer. Como que era o Brasil antes e como é que ele ficou depois do Sistema Único de Saúde? Interessante, que o Brasil, desde o seu descobrimento até tempos relativamente recentes, a assistência médica para a população não mudou muita coisa. No tempo do Império, no tempo do próprio despertar da República, a assistência médica prestada à população brasileira era extremamente precária. Ela era pobre, pobre pela época, pobre pela localização, pobre pelo nível cultural da própria sociedade brasileira. Por quê? Porque a terapêutica, a quantidade de exames que você tinha para oferecer e os medicamentos eram praticamente nulos. Mesmo que você fizesse o diagnóstico em um e não fizesse no outro, os dois morriam. Então isso não teve muita diferença até que fosse estabelecendo uma elite rural, e essa elite rural desenvolveu a medicina privada no Brasil. E tanto que as escolas médicas elas só apareceram no Brasil quando a família real veio de Portugal para cá. Apareceu primeiro na Bahia, depois no Rio de Janeiro. E essa sociedade rural nossa, o Brasil era um país rural, eles se desenvolveram em cima da elite, em medicina privada, que também não tinha muito recurso, até que em 1923, na Lei Eloy Chaves, que começou a estabelecer um sistema previdenciário, um esboço de sistema previdenciário no Brasil, apareceram as cartas del lavoro, que oriundas da administração italiana, que por sinal era fascista. E em 1923 começou então a se desenvolver no Brasil essa cultura de se estabelecer caixas assistenciais para determinados ofícios. Sim. E abriram-se depois, através dessas cartas, começou o movimento sindical, abriram-se os IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que de início eram previdenciários, e depois, aumentando a contribuição dos interessados, passou a prestar assistência médica hospitalar. Foram os primeiros planos, né? E a medicina foi se desenvolvendo em cima disso. O que você tinha durante muito tempo? Você tinha uma classe que tinha acesso à medicina privada, você tinha uma classe que era assistida pelos IAPs, que eram os trabalhadores, que tinham suas caixas, e tinham suas aposentadorias, suas assistências médicas, eram muito bem assistidos. Eles tinham serviços médicos bons, hospitais bons, vários hospitais foram construídos pelos antigos IAPs, o IAPC tinha o Hospital do Rio muito bom, o Hospital do Servidor do Estado, em São Paulo, com vários hospitais pertencentes a essas caixas. Fora isso, você tinha os chamados indigentes. Eram aqueles cidadãos que não tinham acesso ao trabalho, ou então tinham acesso a um trabalho informal. E nesse trabalho informal, eles tinham assistência de caridade. Eram santas casas de misericórdia, hospitais filantrópicos. E até que na década de 60, depois do governo militar se instalou, o governo federal resolveu criar uma grande caixa de previdência única, chamou-se de INPS, Instituto Nacional da Previdência, reuniu todas as caixas previdenciárias, todas, desse INPS. Posteriormente desse INPS saiu um segmento que era só para a Seguridade Social, que era o INSS, e saiu o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que pegou esses trabalhadores e passou a prestar assistência e continuaram os indigentes. Esse sistema todo caiu depois que a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, em Brasília, revolucionou toda a assistência com a criação das bases teóricas do Sistema Único de Saúde. Foi criado o SUS. Acabou-se com o NAMPS
E todas as pessoas no Brasil seriam assistidas pelo Sistema Único de Saúde. Bom, em 88, a Constituição Federal, que é de 88, a Constituição Cidadã que chamava, colocou as primeiras diretrizes do Sistema Único de Saúde, que era a descentralização administrativa nas esferas federal, estadual e municipal, cada uma responsável pela sua parte assistencial e pela gerência dessa parte assistencial. Essa administração é descentralizada, por isso que o sistema é descentralizado. O sistema é integral, que ele atende o paciente na integridade do paciente, e a Lei 8142 de 90, ela regulamentou a participação da comunidade. Sim. A comunidade passou a participar das decisões administrativas e técnicas do Sistema Único de Saúde. Isso através de um conselho? Através dos conselhos, Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Se você me perguntar hoje se a importância desses conselhos é fundamental ou não, eu vou até te dizer que no papel ele é. Sim. O problema é que hoje você tem uma série de distorções, porque na realidade eles acabam sendo veículos ou do próprio gestor público, do governo, sim, ou então grupos ligados a ideologias, pode ser de direita, pode ser de esquerda, não estou aqui definindo questão toda, sim, qualquer uma disputa, sim, e passam a tomar conta da conduta daquele sistema. Então, eles perderam muito o impacto decisório exatamente por essa divisão. sei. Não tem uma coisa centralizada na União? Não tem um sistema único que representa a totalidade. Porque isso é uma arma política muito importante, é um espaço político muito importante para ser ocupado. E as ideologias que disputam o poder em cada estado do Brasil não quer perder o espaço. Sim. Isso também acontece com o movimento sindical, que hora vai para um lado, hora vai para o outro, porque são grupos. Mas existe uma diretriz nacional, né, nisso daí? Não, existe diretriz toda, Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal. Você tem o CONASENSE, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, você tem o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e depois você tem o Ministério da Saúde. Sim. Tá certo? Que reúne todos esses conselhos. São todas instâncias da administração do SUS. Sim, mas uma coisa importante que o SUS trouxe foi justamente acabar com os indigentes, né? Incluir todos. Né? Incluir todo mundo. É um sistema espetacular, porque ele é calcado no artigo 196 da Constituição Brasileira. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Agora, o que é saúde? Saúde é o contrário de ausência de doença? Não. Não é o contrário de ausência de doença. Saúde é prevenção, tratamento e recuperação de doença. Isso é saúde. Saúde, sim, só isso? Não, isso é doença. Saúde é um conjunto de políticas públicas e privadas que garantem a rigidez da existência do cidadão. Saúde é saneamento, trabalho, habitação, educação, meio ambiente. Saúde é uma coisa muito mais abrangente. Quer dizer, nós não conseguimos ainda definir saúde sem dissociá-la dessa questão assistencial, puramente assistencial, que não é saúde. O primeiro equívoco que teve com a implantação do SUS foi que não ficou definida de maneira eficiente a forma de financiamento do Sistema Único de Saúde. Como é que seria mantido economicamente o Sistema Único de Saúde? Mas isso não está na Constituição? Está na Constituição, estava na Constituição. Foi colocado uma emenda, a Constituição dizia no começo que seria o 10% da União, do orçamento da União, 12% do Estado, 15% do município. Não identificava nem a forma de remuneração.
A União nunca teve interesse em que você quantificasse a obrigação dela, durante muito tempo. Só na emenda constitucional 29, que foi de 90 e que só foi regulamentada em 2000, olha, levou 10 anos para regulamentar, que se definiu a responsabilidade financeira de cada esfera do poder público, federal, estadual e municipal. 10 anos depois. Nesses 10 anos, o sistema se desestruturou de um jeito. Para você ter uma ideia, a tabela SUS, que é a tabela de remuneração dos serviços assistenciais, tanto médicos quanto hospitalares, foi congelada. Numa época de inflação, você tem uma tabela que remunera a assistência congelada. O que aconteceu? Primeiro, nós fomos perdendo hospitais filantrópicos que faliram, que se dissociaram do Sistema Único de Saúde. Porque você levava prejuízo atendendo, vendendo os serviços que você tem com prejuízo. Sim. Você recebia pouco e irregularmente, pagava quando queriam. Tinha obrigações, mas Tinha não tinha remuneração. remuneração. Não, a remuneração, mas isso é coisa muito comum no serviço público. Né? O Estado, tanto em qualquer esfera, sempre fez isso. Sempre fez isso. E houve um descredenciamento total. Por exemplo, a rede que a gente chama de média complexidade, ela foi sucateada. O que é a média complexidade? São as consultas especializadas e os exames também mais especializados. Sim. Porque o paciente ia na atenção básica, era assistido e encaminhado para o especialista. Só que o especialista era da média complexidade. A média complexidade, ele levava 1 ano para marcar uma consulta. Aí você pegava o paciente hipertenso, paciente diabético, paciente com doença neoplásica, paciente com doença crônica degenerativa. Sim. E ele ia sendo tratado no varejo. Poderia ser tardio até, quando o assistente Não, nós chegar. distorcemos. O que aconteceu? Esses pacientes começaram a dar entrada no sistema de saúde pelo pronto-socorro, pela unidade de terapia intensiva e pela emergência, que são as áreas mais custosas e de menos benefício profilático. Sim. Que pode ter um sistema. Quer dizer, já com um quadro evoluído, Evoluído, né? avançado, aí o que você passou a encontrar? Só casos de altíssimo custo. Sim. E nós não desenvolvemos uma política assistencial de você... Bom, esse custo é altíssimo. A Constituição manda que saúde é um dever do Estado. Mas tratamento de doença é o quê? É um dever do Estado também, porque ele é saúde? Não, ele não é saúde. Então você não sabe nem direito se vai acontecer. O Estado não tem condição. Nenhuma economia no mundo tem condição de oferecer tudo que a medicina pode dar hoje. A tecnologia melhorou enormemente a qualidade, mas aumentou substancialmente o custo. E nenhuma economia pode dar tudo para todo mundo. Vai faltar alguma coisa para alguém. Só que com essas deficiências da falta de estrutura, está começando a faltar muito cedo. Muito cedo. Nós temos um nível de atenção primária, que é a porta de entrada do cidadão, que não tem a resolutividade que tinha que ter. Porque já que a gente não pode comprar tudo que tem lá em cima para todo mundo, vamos diminuir a quantidade de gente lá em cima. Nós temos que trabalhar com prevenção. Nós temos que trabalhar com qualidade e resolutividade na atenção básica. Colocar gente na atenção básica preparada, qualificada cientificamente, com
a filosofia da atenção básica. Para reduzir as etapas posteriores. Por quê? Por que os pacientes nossos de consultório não vão para terapia intensiva, não vão para a emergência com tanta facilidade assim? São cuidados Porque antes. os cuidados nos consultórios resolvem 80% das demandas. Na nossa atenção básica aqui, do jeito que ela é feita hoje, e outra coisa, não é por falta de legislação, não. Tem legislação na hierarquia legal, jurídica do SUS, que diz como é que deve ser feita a atenção básica. Entendeu? Tem estratégia da medicina de família e comunidade, tem a própria unidade básica de saúde, tem todas as formas de prestação de serviço que tem que ser feitas. Teoricamente, nós temos o caminho. Nós temos que utilizar o caminho. Então, qual o balanço que o senhor faz do SUS? O balanço que eu faço é o seguinte: eu vou parafrasear o meu mestre, meu pediatra, meu professor, meu médico, Jolino Martins. Jolino Martins me disse uma vez, quando eu era estudante, que o Brasil é um país muito pobre para se dar o luxo de ser burro. O que nós fazíamos? Nós jogávamos o paciente para a esfera, para o patamar mais caro, e não tínhamos dinheiro para mantê-lo no patamar mais caro. Porque nós nos descuidávamos exatamente da atenção básica. Qual é a proposta do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, que vem apresentado a vários governos que se sucedem? A atenção básica tem que ser um plano de carreira do Estado, não pode ser gerenciado por municípios de Estado, tem que ser o Ministério da Saúde. Plano de carreira com concurso público, dedicação exclusiva, salário digno e plano de carreira como você tem no próprio judiciário. Aí você vai ver como é que você vai ter médico. Sim, de nas áreas mais distantes, vai ter médico na periferia, vai ter médico, vai. Plano de carreira é um plano que permite que ele progrida funcionalmente. Ele tem, agora com telemedicina, ele vai ter uma assistência continuada em termos de conhecimento científico, educação continuada permanente. Ele vai poder se fixar nesses centros menores. E ele vai dar, ali naqueles centros menores, ele vai atender, por exemplo, o hipertenso. Necessariamente, ele não vai mandar o hipertenso direto para o cardiologista, ele vai tratar. E vai encaminhar à medida que o paciente for ter necessidade de ser encaminhado. Sim. O paciente diabético, ele vai ser encaminhado na medida que ele precisa ser encaminhado, mas ele vai ser atendido, controlado e acompanhado na atenção básica, lá perto da casa dele. O agente de saúde indo visitá-lo. Uma coisa que no papel já existe, só que não é feita. Obrigado, doutor Celso. TV Ambiental, a TV que te reconecta.